aceleração para a física? Bom, gente, o conceito de aceleração é muito simples. A aceleração é a entidade física no qual faz variar a velocidade. Olha que interessante. Eu estou lá no meu carro, quero aumentar a velocidade do meu carro. Eu piso no acelerador. E o interessante da física é o seguinte: se eu quero diminuir a velocidade do meu carro, eu também estou variando a velocidade. E aí eu freio. O ato de eu frear, para a física, também é uma aceleração. Então vou começar a entender esses conceitos básicos. Primeira coisa, então, a aceleração é igual à variação da velocidade. Como que eu vario a velocidade? Bom, toda vez que eu falar para vocês em variação, eu digo que eu tenho um delta. Então, variação de velocidade é a mesma coisa que ΔV. Toda vez que eu vejo delta, eu tenho V final, V inicial. Se fosse ΔS, é S final menos S inicial. Então, variar velocidade significa o quê? Eu pegar minha velocidade final e subtrair da minha velocidade inicial. E aí o interessante é o seguinte: se a velocidade final for maior do que a velocidade inicial, de novo, se a velocidade final for maior do que a velocidade inicial, o que eu estou fazendo? Estou aumentando a minha velocidade. Eu vou falar que esse movimento ele é acelerado. De novo, vou falar que esse movimento é acelerado. Então, toda vez que eu aumento a minha velocidade, eu tenho um movimento acelerado. Uma segunda opção é a seguinte, amiguinho. Quando eu diminuo a minha velocidade, ou seja, a minha velocidade final ela é menor do que a minha velocidade inicial. E aí eu vou ter até um ΔV, muitas vezes igual a zero, ou você vai ver um carro que estava a uma certa velocidade e freou, ou seja, ele diminuiu sua velocidade, ele variou a sua velocidade diminuindo. E aí eu posso afirmar o quê? Que quando eu estou diminuindo a velocidade, eu tenho um movimento retardado. De novo, se eu aumento a velocidade, movimento acelerado. Se eu diminuo a velocidade, movimento retardado. Ok, gente? Não esqueçam disso, porque isso é muito importante e vocês vão ver isso daqui a pouco. Beleza, amiguinho? Vamos para um outro conceito. Normalmente, como que eu vou classificar? Como que eu vou ver que existe uma aceleração dentro da minha questão? Primeira forma, está aqui. Quando eu digo, um veículo estava a uma certa velocidade e a sua velocidade foi para tanto, ou variou sua velocidade para tanto. Isso aí, já estou falando ali bem simplesmente para você que existe variação de velocidade. Porque ele estava com uma velocidade e passou a ter outra. Mas às vezes vem uma palavrinha meio esquisitinha e você já vai ficar malandro nessa. E o macete é esse aqui, ó. Toda vez que eu falar que um veículo parte do repouso, toda vez que eu falar que um veículo parte do repouso, eu tenho uma velocidade no qual vai aumentar. Não tem como eu partir do repouso e diminuir. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa velocidade e vou dizer que a velocidade inicial dela é igual a zero. Partiu do repouso, velocidade inicial igual a zero. De novo, toda vez que um veículo parte do repouso, sua velocidade inicial é igual a zero. Beleza? Outra palavrinha que pode aparecer meio escondidinha lá na sua questão e você vai bater o olho e já vai matar essa questão é frear até parar. Um veículo vinha a uma certa velocidade e freou até parar. Quem freia até parar tem velocidade final igual a zero. Velocidade inicial eu representei por V0 igual a zero, né? Inicial igual a zero, botei V0 igual a zero, V final igual a zero, então velocidade final igual a zero, VF igual a zero. Beleza? De novo, velocidade inicial vou representar por V0, velocidade final vou representar por VF. Pelo sistema internacional, a aceleração ela é dada em metros por segundos ao quadrado. Ok? De novo, pelo sistema internacional, a aceleração é dada em metros por segundos ao quadrado. Pode ser que vocês vejam usualmente em quilômetros por hora ao quadrado,
milhas por, sei lá, segundos ao quadrado, enfim. Pode-se existir outras situações em que vocês vão ver a aceleração com uma outra unidade de medida. Mas vou te falar, 90% das questões, metros por segundos ao quadrado, porque é um padrãozinho, tá ok? Vamos lá. Só que quando eu falo que um veículo ele aumenta ou diminui a minha velocidade, eu posso relacionar esse cara com distância ou com tempo. Olha que interessante. Então, como que eu vou descobrir uma aceleração ou um problema que envolva a aceleração? Muito simples. Olha só. Quando a minha aceleração envolver distância, ok? E não envolver velocidade final, eu vou usar a seguinte formuleta. Distância, nós sabemos que nós vamos representar por d. Nós já vimos isso lá na nossa velocidade média, ok? Bom, galerinha, então distância é igual a velocidade inicial vezes o tempo, mais ou menos a aceleração multiplicada por t ao quadrado sobre 2. Lembrando que a aceleração é uma grandeza vetorial, ela tem módulo, ela tem direção e tem sentido, ok? Então eu preciso representar com aquela setinha ali em cima. Show, amiguinho? E aí alguns vão perguntar, Rômulo, por que mais e por que menos? Vou chegar nesse ponto daqui a pouco, tá? Vamos lá. Então, quando eu envolver distância e não envolver velocidade final, eu vou usar essa fórmula aqui. Tá bom, gente? Segunda, quando eu não envolver, vou botar bonitinho, não distância. Quando eu não falar de distância, amiguinho, eu vou fazer o seguinte. Lembrando que distância eu vou apresentar por D. Que V é igual a V0 mais ou menos A vezes T. Esse V aqui é um V final, tá bom, gente? Show de bola? Então, ó, distância é igual a V0, velocidade inicial vezes o tempo, mais ou menos a aceleração, vezes o tempo elevado ao quadrado, só o tempo, dividido por 2. Aqui eu tenho velocidade final, é igual a velocidade inicial, mais ou menos a aceleração vezes tempo. Alguns livros, alguns professores, não gostam dessa forma, gostam de botar aqui, a aceleração é igual a ΔV sobre ΔT. Não tenho problema nenhum com isso, tá? Eu gosto de trabalhar com essa daqui porque depois, quem é meu aluno em sala de aula, eu faço alguns macetinhos com esses caras aqui. Vou até fazer para vocês no final. Vamos lá. E a segunda forma de eu relacionar a minha aceleração é quando eu não tenho, vou botar assim, não tempo. Se você observar, ó, aqui eu tenho tempo, aqui eu tenho tempo. Nessa fórmula aqui eu não vou ter tempo, vocês vão ver. Aqui eu tenho distância, legal, mas eu não tenho velocidade final. Aqui eu não tenho distância. Agora aqui eu não vou ter tempo, grava isso. Então vai ficar assim, ó, V final é igual a V inicial ao quadrado, V final ao quadrado é igual a V inicial ao quadrado, mais ou menos 2 vezes a aceleração vezes a distância. Vamos lá, amiguinho? Então, só para a gente recapitular. Vou pegar um exercício, vou anotar as informações. Show de bola. Anotei as informações. Se eu cheguei na conclusão que eu tenho distância, velocidade inicial, tempo, aceleração, o que eu vou fazer? Uma delas eu não tenho, eu vou
usar essa fórmula, porque eu não tenho velocidade final. Quando na minha questão não envolve, não estou perguntando, de hipótese alguma estou envolvendo a minha distância, eu vou usar V final igual a V inicial, mais ou menos aceleração vezes tempo. Quando a minha fórmula não envolve tempo, eu vou usar V final ao quadrado igual a V inicial ao quadrado, mais ou menos 2 vezes a aceleração vezes a distância. E aí eu quero que vocês prestem muita atenção, porque eu estou dando os macetes para vocês fazerem essas questões, ok? Eu quero que você entenda, a parte teórica, o seguinte, que a aceleração faz variar a velocidade. Se eu estou variando a velocidade de forma com que eu aumente essa velocidade, eu estou no movimento acelerado. Se eu estou pegando essa velocidade, estou variando de forma que eu diminua essa velocidade, então eu estou no movimento retardado. Essa é a parte teórica. A aceleração ela tem esse poder de variar as velocidades. Isso é interessante. E aí, amiguinho, eu quero que você preste muita atenção. Vamos lá, gente? Então o negócio é bem simples, cara. Quando eu vou observar o deslocamento de um corpo, nós vamos fazer algumas observações. Primeiro, eu quero que vocês visualizem um mar. E eu vou marcar um ponto e defini-lo como origem. Agora, lógico que isso aqui que eu vou dizer para vocês vai depender do referencial. Então, eu, Romulo, estou adotando um referencial. Se eu me desloco nessa direção, nesse sentido, eu estou indo para um sentido positivo. Se eu fizer o contrário, deslocamento negativo. Então, eu quero que vocês imaginem o nosso barquinho, que nós já citamos como exemplo. Nesse ponto, a velocidade inicial desse barquinho, eu vou adotar como 0. Perfeito? Então, ele parte do repouso. E esse barquinho, a hélice vai girando nesse sentido, ok? E aí a hélice vai girando, o barquinho vai indo para frente. Esse barquinho, em determinado ponto do nosso mar, ele atinge uma velocidade de 10 metros por segundo, ok? Vou nem botar final, não. De repente a hélice girava no sentido, começa a girar no sentido contrário. Esse barquinho continua indo para frente, só que agora ele vai ir e diminuindo a sua velocidade, justamente por qual motivo? Porque a hélice começa a girar ao contrário. Chegando num determinado ponto em que a sua velocidade se torna igual a 0. Então vamos começar a observar esse momento aqui. Bom, temos aqui uma aceleração instantânea e aqui uma outra aceleração instantânea. Amiguinho, observe o seguinte, que nesse trecho a velocidade aumentou. Se nesse trecho a velocidade aumentou, eu tenho um movimento acelerado. Quando eu tenho um movimento acelerado, lá na fórmula vocês viram mais ou menos. Eu falei que ia comentar com vocês. Eu vou utilizar somente o sinal de mais na minha fórmula. Vou esquecer do sinal de menos. Quando eu estava a 10 e comecei a girar a minha hélice ao contrário, o que acontece? Eu tenho um outro movimento. Esse movimento, eu tenho uma diminuição da minha velocidade. Esse movimento eu chamo de retardado. Eu vou utilizar o sinal de menos na minha fórmula, ok? Eu esqueço o sinal de mais e uso só o sinal de menos. Bom, amiguinho, outro conceito que eu vou falar desse movimento é que ele está indo no sentido positivo da trajetória. Então, toda vez que eu estou no movimento no sentido positivo da trajetória, eu chamo esse cara de progressivo. Nesse caso aqui, eu posso abreviar, dando um macetinho para vocês.
Toda vez que eu estiver indo a algum lugar, eu tenho um movimento progressivo. Toda vez que eu estiver voltando, eu tenho um movimento retrógrado. Vamos falar desse cara daqui a pouco. Então, olha que interessante. Nesse primeiro momento aqui, esse cara aumentou a velocidade no movimento progressivo. Então, meu movimento é progressivo e, ao mesmo tempo, ele é acelerado, porque ele está no sentido do positivo do deslocamento e aumentando a velocidade. No segundo momento, o que aconteceu? Esse cara começou a diminuir sua velocidade, porém, o seu movimento continuou sendo progressivo, só que agora retardado, ou seja, a minha velocidade ela começou a diminuir. E isso é muito interessante você observar. Por quê? Eu posso frear o meu carro continuar indo para frente. Isso é um movimento progressivo e ao mesmo tempo retardado. Eu estou freando, mas eu ainda estou indo para frente. Tá bom, gente? Grave esse conceito, isso é muito importante na hora de você fazer a sua interpretação de texto na sua questão. Agora vamos continuar pensando. A hélice, nesse momento, ela estava girando ao contrário, o barquinho atingiu uma velocidade igual a 0. Se a hélice continuar girando no mesmo sentido, esse barquinho vai começar a se deslocar para trás. Nessa que o barquinho, vamos trazer esse desenho para cá, começa a se deslocar para trás. Agora o deslocamento dele é nesse sentido. Até então ele era para frente, agora para trás. Isso porque nós adotamos esse referencial. Amiguinho, olha o referencial aqui, ele está indo para trás. Esse cara ele estava com uma velocidade igual a 0. Agora ele começa a andar aumentando a sua velocidade. Então eu tenho um movimento nesse momento aqui, é um movimento acelerado, porque ele está ganhando velocidade e ao mesmo tempo ele é retrógrado, porque eu estou indo na trajetória no sentido negativo, como a gente já definiu. Então, toda vez que eu estiver fazendo um movimento retrógrado, eu posso usar um gatilho mental chamado voltando. Olha que legal. Se eu determino a minha casa como origem e a minha escola como ponto final, quando eu saio da minha casa e vou até a escola, eu estou num movimento progressivo. Quando eu saio da escola e retorno para a minha casa, eu estou no movimento retrógrado. Olha como é que é simples. O conceito de aceleração média instantânea, nós já vimos. O conceito de progressivo e retrógrado, nós também já vimos. Acelerado e retardado, também já vimos. Quando temos um movimento acelerado, nós vamos usar o sinal de mais. Quando temos um movimento retardado, nós vamos usar o sinal de menos na nossa fórmula. Galerinha, outra coisa interessante, em algumas questões, pode ser que surja uma velocidade negativa. Eu vou eliminar o sinal da velocidade, porque não existe velocidade negativa, tampouco aceleração negativa. Quando eu digo que eu tenho uma velocidade negativa, eu estou orientando aquele vetor. Eu estou dizendo que ele está no sentido oposto ao que ele deveria estar. E aí eu tenho um movimento retrógrado. Se eu tenho uma aceleração positiva, a minha aceleração ela tem o mesmo sentido e a mesma direção da minha velocidade. Ou seja, ela vai fazer a minha velocidade aumentar. Porque quando temos vetores com a mesma direção e mesmo sentido, esses vetores são somados. E assim é a aceleração. Se eu tenho a velocidade para um lado e a aceleração para o outro, coloco a aceleração como negativa, o que vai acontecer? Essa velocidade vai diminuir. Por quê? Porque eu tenho vetores opostos. Mesma direção, porém sentidos opostos, como vocês viram lá na nossa aula de vetores. Se você tiver alguma dúvida, pode ir lá dar aquela conferida, tá bom? Galerinha, é muito simples. Nossa próxima aula nós vamos falar de quê? Vamos separar esses movimentos. O que é um movimento uniforme, uniformemente variável? Vou começar a dar nomes a esses movimentos. Ok? Então, até agora, trabalhamos o conceito de aceleração,
trabalhamos o conceito de velocidade instantânea e média, conceito de aceleração média também, tá ok? Vamos junto.